Bem-vindo de volta às recapitulações de filmes. Hoje vou mostrar a vocês um filme de biografia, comédia e drama de 2011, intitulado Os Intocáveis. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Uma noite em Paris, Dries está dirigindo seu empregador Philippe pela cidade. Esperar no trânsito fica chato demais. Dries quebra o limite de velocidade e começa a dirigir bastante rápido, desviando de outros carros e não se importando com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele, e Dries aposta 100 euros que pode perdê-los, mas depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam emboscando-os de ambos os lados. Dries não parece muito preocupado e, desta vez, aposta 200 euros que pode obter eles uma escolta. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a agir, se comportando de forma ofendida e dizendo-lhes Philippe não pode se mover e ele estava levando-o para o hospital. Os policiais encontram a prova disso quando encontram a cadeira de rodas no caminhão e, quando aproximando-se de Philippe, eles o veem convulsionando, o que também é uma encenação. Visto que é uma emergência, os policiais perdoam Dries por quebrar o limite de velocidade e oferecem eles mesmos como acompanhantes em seu caminho para o hospital. Para comemorar a vitória da aposta, Dries toca September de Arf, o Indie Fire, e quando eles chegam ao seu destino, ele divide um cigarro com Philippe assim que os policiais sumiram. Dries promete que cuidará disso e os leva embora antes que a equipe do hospital pudesse. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo zelador para ele, mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou estranhas para suas questões de entrevista. Mas eles ficam repentinamente surpresos quando Dries entra furioso, ignorando o fato de que não é dele. Virá bastante ainda, porque ele só quer alguns papéis assinados dizendo que não vão contratar ele para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até dando em cima de Magali, mas Philippe o acha divertido e pede que ele volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar banho enquanto todos os seus pequenos irmãos o incomodam, só conseguindo terminar a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velho que os outros e mais responsável. Enquanto espera a chegada da mãe, ele olha pela janela e vê o irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai de novo depois agarrando sua bolsa, fazendo com que Dries tenha ainda mais certeza de que está tramando algo. À noite, sua mãe chega e ele o presenteia com o ovo Fabergé que roubou e diz a ela. Ele está de férias quando ela pergunta. Ela não está feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora ele apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela acabou com todas as mentiras dele e ela tem outros filhos que ela tem que levar cuidado, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e comendo lanches com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe para pegar seus papéis e é recebido por a governanta, Yvonne, que lhe mostra o lugar e conta sobre o dia a dia de Philippe e rotina. Ela também mostra a ele o quarto que ele arrumaria para si com seu próprio banheiro. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de trabalho. Dries aceita o julgamento de um mês e Philippe diz que aposta que não vai durar 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Dries aprende a cuidar de Philippe. Ele deve aprender como manter as pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudar ele a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Dries descobre que ele deve colocar nele algumas meias altas e até mesmo limpar a bunda depois que Philippe usa o banheiro, mas por mais que ele reclame e diga ele não faz essas tarefas, acaba aceitando como parte de seu trabalho. Mais tarde, enquanto saboreia um lanche no telhado, ele é interrompido por Philippe's filha Elise e seu namorado Bastien, que procuram um lugar privado para fazer fora, e ele chuta os dois para fora depois de se recusar a dividir sua cerveja. Dries se acostuma rapidamente com a rotina diária com Philippe, mesmo que no início ele faça alguns erros com os quais ele aprende, como passar o telefone para Philippe em vez de colocá-lo na orelha ou esquecendo a babá eletrônica durante o banho. Ele também aprende a organizar sua correspondência em diferentes pastas, a maioria das cartas que abre Philippe, mas há uma série de privados que ele não tem permissão para ver. Ao encontrar um panfleto promovendo acompanhantes femininas, ele decide abrir um arquivo só para elas. Em vez de jogá-los no lixo como diz Philippe. Porém, nem tudo é trabalho nesta nova vida, Dries ainda garante que você se divirta. Ele fica tentando dar em cima da Magali sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para entrar ele na cama. Certa manhã, depois que Yvonne chega ao quarto dele para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ela não comenta sobre elas ainda. O trabalho de Dries hoje é levar Philippe de carro, mas ele se recusa a colocá-lo no banco de trás de um carro-van como se ele fosse de carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros chiques que não vêem muito uso. Philippe, que primeiro pensa que isso não é adequado e diz que eles devem ser pragmáticos, logo ficando animado com a ideia de um passeio mais rápido e menos chato, embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela frente da camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Philippe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai ao museu,
onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Driss considera que não vale o dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente dele, que lhe diz que todos estão preocupados sobre Driss, já que ele pode ser violento. Ele também descobriu que tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa. Ele aprecia Driss porque não tem pena dele e não se importa em brincar com ele. Depois de mais uma tentativa frustrada de dar em cima de Magali, Driss janta com Yvonne no cozinho enquanto ouve Felipe ditar uma carta a Magali. Alegando que é uma conversa particular, Yvonne desliga a babá eletrônica e começa a explicar o que está acontecendo. Felipe é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleanor. Essas são as cartas que ele não deixava Driss abrir. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente, a relação deles é puramente epistolar. Por falar em amor, Driss provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro lhe lança o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos da babá eletrônica. Felipe está com dificuldade para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo mesmo que tente, Driss vai para seu quarto e gentilmente orienta através do ataque com palavras calmantes e um pano úmido para enxugar o rosto. Felipe finalmente adormece, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa ar. Desta vez Driss não hesita, põe Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e o leva para passear à beira do rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite há muito tempo, e agora ele está mais relaxado. Ele explica a Driss que o remédio não pode fazer muito e às vezes ele experimenta dor fantasma. Ao ver algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer. Uma mulher por causa de sua situação, mas ele ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando recebe suas orelhas massageadas porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça reaparecer, Driss divide uma de suas juntas com Felipe, que inicialmente desconfia, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eles eram estudantes, e logo depois que eles se casaram, ela teve 5 filhos abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi quando adotaram a Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente deu a ele. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo fez cair e quebrar o vértebras, embora ele ainda pense que sua verdadeira deficiência não é a cadeira, mas viver sem a esposa dele. Depois de brincar tanto, Felipe se lembra da data e percebe que Driss passou o teste de um mês, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que roubou porque era um presente de sua esposa, ela daria a ele um a cada ano, e ele tem exatamente 25, combinando seu tempo juntos. No dia seguinte, Driss vai falar com Mina na saída da escola, que fica um pouco ofendida porque ele não tem respondido às mensagens dela, exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também conta a ele sobre alguns policiais que estão ligando para a casa deles. Em seguida, ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas. Driss quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e, em vez disso, fica desconfiado. Mais tarde, Driss pode estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleanor e para Magária. Ele acha que essa prosa roxa é muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Ele está também perplexo ao saber que isso vem acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele o interpreta como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa vai tão bem que Felipe agora está ao telefone com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Driss assistirem à ópera, durante a qual Driss ri faz diversão das fantasias. No dia seguinte, Driss convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleanor e escolhe um dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele pinta, Elisa invade seu quarto para pedir-lhe cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Ficando com raiva, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que atualmente está perguntando a Yvonne trocar a foto escolhida por uma dele quando não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de escolta logo antes de Driss entrar, reclamando sobre Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica surpreso quando Driss deixa escapar que esteve pintando. Os dias passam e a amizade entre Felipe e Driss continua a crescer. Driss leva-o para brincar na neve e leva-o consigo quando sai para correr. Felipe dá a ele seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Driss o ouve através do bebê monitor. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, porém, gosta do quadro e promete que tentará vendê-lo. Os dois se divertem muito juntos, aproveitando coisas como ficar mais rápido o carro, compartilhando baseados e até contratando acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não fica muito animado. Todos os anos, ele finge estar surpreso que eles estão dando uma festa e tem que se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para saber se ele ainda está vivo. Felipe diz que vai ser muito chato. Enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo, Driss procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de tomar alguns dos comprimidos de Yvonne, que não vão matá-la como ela esperava. A razão pela qual ela está triste é que Bastien terminou com ela e a chamou de prostituta, então ela pede a Driss que converse com o menino, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe mostra a pintura de Driss a seu parente e consegue convencê-lo a comprá-lo por 11.000 euros.
Dries volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe conta que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão um tanto complicadas no momento, dando a Dries ter esperança. Quando a festa começa a diminuir, Felipe faz Dries ouvir alguns dos mais importantes canções da história da música clássica, mas ele só pode brincar em resposta. Depois que a banda termina, ele traz seu iPod e toca Boogie Wonderland de Arf, Windfire, antes de começar a dançar bem no meio da pista. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Dries abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que ela é bastante bonita, e está dizendo a ele que eles deveriam se encontrar na próxima semana, quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries colocam Felipe em dezenas de looks até encontrarem o perfeito. E como é Yvonne quem vai levar Felipe ao encontro, Dries aproveita o dia de folga a visitar Bastien e ameaçá-lo até que o menino aceite se desculpar com Elisa e trazer seus croissants todos os dias. Ele também pede que ele arrume o cabelo. Depois, ele visita a mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe esperam Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar uma hora, Felipe desiste, liga para Dries para pedir que o leve embora, e depois sai do restaurante sem perceber que Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Nessa mesma noite, Felipe leva Dries consigo no seu avião privado e dá-lhe a dinheiro que ganhou com a venda do quadro, o que o deixou imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte e Felipe decide voar de parapente, arrastando Dries com ele também. Dries não quer nada com isso, mas depois de inicialmente surtar, ele termina aproveitando a experiência. Quando eles voltam para casa, a dama está lá esperando por Dries e leva uma bronca ao ver os cicatrizes em seu rosto. A dama ainda não contará a Dries o que está acontecendo em sua vida, então Dries o faz esperar em seu quarto enquanto ele liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Dries olhar uma pintura com ele, ele pergunta sobre sua família, que Dries a princípio não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais não são realmente seus pais, eles são sua tia e tio. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bassari, mas como outras crianças tinham esse nome, eles o chamavam Idris, e isso se tornou Dries. Um dia, sua tia conseguiu engravidar milagrosamente, e depois que seu tio morreu, houveram outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Dries havia falado com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina, então ele despede Dries para que ele possa estar lá com sua família porque ele não pode gastar toda a sua vida cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário enquanto usava uma roupa melhor penteado, Dries faz as malas e se prepara para partir. Magali vem se despedir, e quando Dries tenta dar em cima dela uma última vez, Magali apresenta-o ao seu outro significativo Fred, que é a abreviação de Frederick. Acaba Magali não se interessa por homens e Dries desiste na hora. Ao sair de casa, ele devolve a babá eletrônica para Yvonne e a provoca. Por ter mentido para ele sobre Magali só para mexer com ele. Em troca, ela dá a ele o arquivo de escolta que ele havia iniciado, e ele fica desapontado ao descobrir a foto que ele escolheu está escondida lá. Dries joga fora o arquivo, mas fica com a foto para si. Uma vez fora, ele encontra um carro novamente bloqueando a entrada, então ele pede que ele se afaste mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando a dama o chama por isso, Dries diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação enquanto voltam na casa. Felipe está jantando pela primeira vez junto com seu novo zelador, que é abafado e chato, e Felipe decide deixá-lo sem ao menos dar uma mordida. Como Yvonne saiu com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Dries volta à sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito que não incomodar mais a dama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, consegue conquistar o empregador, chamando-se pragmático e usando todo o conhecimento de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe rendeu um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar de seu novo zelador e está sempre de mau humor. Uma noite, ele recusa qualquer pessoa em casa para ajudá-lo com sua dor fantasma, então Yvonne liga para Dries e pede que ele venha. É assim que eles se encontram na situação desde o início, com os policiais perseguindo atrás deles primeiro e escoltá-los para o hospital mais tarde. Depois dessa pequena aventura, Dries leva Felipe para a costa, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Dries cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para o almoço, mas não fica, porque hoje outra pessoa fará companhia a Felipe. Dries deseja-lhe boa sorte e finalmente devolve-lhe o ovo antes de partir, e Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é seu par, Eleanor, que fica encantada a vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozo de Borgo vive agora em Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Dries, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado. Com 3 filhos. Os 2 homens continuam a ser amigos muito próximos até hoje. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o ícone de notificação para receber todos os nossos novos vídeos.